No fim de uma tarde comum, um empresário foi surpreendido por uma menina descalça, que pediu ajuda no estacionamento. Sob seu carro, ele encontrou uma simples coxinha, o início de uma história de generosidade que desafiaria sua visão de mundo. Esse pequeno gesto desencadeou uma transformação que mudaria para sempre a vida dos dois. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Era o fim de uma tarde comum em São Paulo, quando o céu começava a ganhar tons alaranjados e o trânsito se tornava cada vez mais denso nas avenidas que cortavam a cidade. O estacionamento do shopping estava completamente lotado, como sempre acontecia naquele horário de pico. Carros de todos os tipos disputavam vagas, motoristas buzinavam impacientes e pessoas apressadas circulavam entre os veículos, carregando sacolas de compras ou pastas executivas. Havia uma energia frenética no ar, aquela sensação típica de uma metrópole que nunca para, onde todos parecem estar eternamente atrasados para algum compromisso importante. Entre toda aquela agitação caótica, caminhava Rodrigo Mendes, um empresário de 43 anos, que construíra uma vida de sucesso à custa de muito trabalho e dedicação quase obsessiva. Alto, com ombros largos que enchiam bem os ternos sob medida que usava diariamente, Rodrigo tinha o rosto marcado pelo tempo e pela tensão constante de quem vive sob pressão. Os cabelos escuros começavam a ganhar fios grisalhos nas têmporas, dando-lhe uma aparência distinta e madura que impressionava em reuniões de negócios. Seus olhos castanhos, embora inteligentes e atentos aos detalhes, carregavam um cansaço profundo, uma exaustão que ia além do físico e alcançava algo mais fundamental em seu ser. Naquela tarde específica de quinta-feira, Rodrigo atravessava o estacionamento com seus passos característicos, apoiando-se discretamente numa bengala de madeira nobre com detalhes em prata polida. A bengala não era apenas um acessório elegante que algumas pessoas poderiam pensar ser apenas estilo, era uma necessidade real. 5 anos atrás, um acidente de carro grave em plena Marginal Pinheiros, uma das vias mais movimentadas e perigosas da cidade, havia deixado sequelas leves, mas permanentes em sua perna direita. A colisão poderia ter sido fatal, diziam os médicos na época, e Rodrigo sabia muito bem disso. Havia momentos, especialmente durante as noites insones, em que ele ainda se lembrava do impacto, do som do metal se retorcendo, do medo absoluto que sentiu naqueles segundos eternos. Mas mesmo sendo apenas uma limitação física pequena no grande esquema das coisas, aquela bengala era um lembrete constante de vulnerabilidade, de mortalidade, algo que um homem como ele, acostumado a controlar tudo ao seu redor, preferia não pensar muito a respeito. Ele equilibrava o celular entre o ombro e a orelha esquerda enquanto conversava tensamente com seu sócio, Marcelo, sobre os resultados do último trimestre fiscal. A conversa era carregada de tensão, repleta de números, projeções otimistas e realistas, preocupações sobre a concorrência e as constantes mudanças do mercado. A empresa de consultoria empresarial que haviam fundado juntos há 12 anos crescia constantemente, expandindo para novos setores e conquistando clientes cada vez maiores e mais exigentes. Mas o crescimento trazia também pressões crescentes e proporcionais. Investidores queriam resultados cada vez melhores, trimestre após trimestre. Clientes exigiam mais valor pelo dinheiro investido. Funcionários precisavam de atenção e direcionamento constante. Era um ciclo interminável de demandas, que consumia literalmente cada minuto do dia de Rodrigo, inclusive os fins de semana que ele raramente conseguia desfrutar. Focado demais na conversa sobre margens de lucro e estratégias de expansão, completamente imerso nos compromissos que ainda teria pela frente naquela noite, ele mal percebeu quando uma figura pequena e franzina surgiu no seu caminho entre 2 carros estacionados. Foi só quando ouviu uma voz infantil, aguda e carregada de urgência genuína, que finalmente desviou sua atenção da conversa de negócios. "Senhor, por favor, preciso muito da sua ajuda", a voz disse, tímida, mas insistente,
carregando uma determinação que contrastava com a fragilidade aparente de quem falava. Rodrigo parou abruptamente e olhou para baixo, desviando os olhos da tela do celular pela primeira vez em minutos. Diante dele estava uma menina que não devia ter mais do que 9 ou 10 anos, difícil precisar com exatidão. Seu rosto era magro, quase anguloso, com maçãs do rosto salientes que denunciavam uma alimentação claramente insuficiente e irregular. Os olhos eram grandes, escuros e surpreendentemente expressivos, contrastando de forma marcante com a palidez da pele que raramente via o sol de forma saudável. Os cabelos castanhos estavam despenteados e embaraçados, amarrados num rabo de cavalo mal feito com um elástico velho, desgastado e esticado, que parecia estar no limite de sua utilidade. Ela vestia uma camiseta rosa, que já fora de um tom vibrante e alegre, mas agora estava completamente desbotada pelo tempo e pelas lavagens precárias, além de ser grande demais para seu corpo franzino, caindo sobre os ombros de forma desajeitada. Os shorts jeans tinham um rasgão significativo na altura do joelho, não do tipo fashion que as pessoas pagavam caro para ter nas lojas de grife, mas um rasgão genuíno do desgaste constante, da falta de recursos para substituir ou consertar adequadamente. Mas o que mais chamou a atenção de Rodrigo, o que fez seu coração apertar sem que ele entendesse bem o porquê dessa reação visceral, foram os pés da menina. Estavam completamente descalços, sujos de poeira, terra e asfalto, com pequenos cortes ainda recentes e arranhões que já haviam cicatrizado, contando a história silenciosa de dias e noites inteiras nas ruas implacáveis da cidade. Havia calosidades visíveis nas solas, sinais inequívocos de que caminhar sem qualquer proteção era algo absolutamente rotineiro para ela, parte normal de sua existência diária. Marcelo, preciso desligar agora. Vou te ligar daqui a pouco para continuarmos isso, Rodrigo disse rapidamente ao telefone, desligando antes mesmo de ouvir a resposta provavelmente confusa do sócio. Ele guardou o celular no bolso interno do paletó de alfaiataria e olhou para a menina com atenção renovada, tentando entender aquela situação inusitada. O que foi, pequena? Você está perdida aqui no shopping? Precisa que eu chame a segurança ou alguém da sua família? A menina balançou a cabeça negativamente com vigor, mordendo o lábio inferior como se estivesse reunindo toda a coragem que possuía para falar com aquele homem adulto e bem vestido. Não, senhor. Eu sei exatamente onde estou, mas preciso que o senhor faça uma coisa para mim, por favor. É muito, muito importante mesmo. Rodrigo olhou ao redor instintivamente, procurando por um adulto responsável, alguém que deveria estar cuidando daquela criança claramente vulnerável. Mas não havia absolutamente ninguém. A menina parecia estar completamente sozinha em meio àquele caos urbano de carros, pessoas apressadas e indiferença generalizada. O que você precisa exatamente? Ela apontou com o dedo pequeno e sujo para o carro dele, uma BMW prata último modelo, estacionada estrategicamente a poucos metros dali, reluzente e imponente sob a luz alaranjada do fim de tarde que se aproximava. O senhor poderia olhar debaixo do seu carro? Por favor, é muito sério mesmo. Não estou brincando. Rodrigo franziu a testa profundamente, confuso e admitidamente um tanto desconfiado daquela solicitação estranha. Olhar debaixo do carro. Aquilo era definitivamente estranho e fora do comum. Seria algum tipo de golpe urbano novo que ele desconhecia? Mas olhando atentamente para aquela menina franzina, vendo a sinceridade cristalina em seus olhos grandes e vulneráveis, ele achou extremamente difícil imaginar que houvesse qualquer má intenção ali. Por que, exatamente, eu deveria olhar debaixo do meu carro? Pode me explicar? A menina deu um passo hesitante à frente, juntando as mãos pequenas e sujas como se estivesse em súplica desesperada. Por favor, senhor, eu escondi uma coisa muito importante lá embaixo, mas não é nada ruim ou perigoso, eu juro pela minha vida. Eu não fiz nada de errado, não coloquei nada que possa prejudicar o senhor ou o carro. Só preciso muito que o senhor olhe antes de ir embora com o carro, por favor. Rodrigo suspirou profundamente,
sentindo o peso da impaciência, mas também algo mais, uma curiosidade relutante. Aquilo estava consumindo um tempo precioso que ele definitivamente não tinha sobrando. Tinha uma reunião importante com um cliente potencial em exatamente 45 minutos do outro lado da cidade. Precisava passar rapidamente em casa para trocar de roupa e pegar alguns documentos esquecidos. Ainda tinha literalmente dezenas de e-mails urgentes para responder antes do final do expediente. Mas havia algo na voz daquela menina, uma vulnerabilidade genuína, misturada com uma determinação impressionante para alguém tão jovem, que o fez genuinamente reconsiderar sua recusa automática. Está bem, ele disse finalmente, sua voz ficando involuntariamente mais suave do que o normal. Mas vai ser muito rápido, combinado? Tenho compromissos importantes. Sim, senhor. Muito rápido, prometo mesmo. Ela respondeu com um alívio visível no rosto magro. Eles caminharam juntos os poucos metros até o carro reluzente. A menina mantinha uma distância respeitosa, mas permanecia atenta. Seus olhos escuros fixos no veículo caro, como se fosse algo tremendamente importante e valioso para ela. Rodrigo se abaixou com cuidado considerável, apoiando todo o peso de seu corpo na bengala de madeira, enquanto se inclinava desajeitadamente para olhar sob o chassi baixo do veículo. A luz dourada do sol poente ainda iluminava parcialmente aquele espaço estreito entre o asfalto quente e a parte inferior do carro, e foi exatamente quando ele viu com clareza. Havia um pequeno embrulho cuidadoso de papel pardo ali, posicionado estrategicamente bem próximo à roda traseira direita, protegido e escondido. "Isso é seu?" ele perguntou com curiosidade crescente, erguendo-se lentamente e olhando para a menina com renovado interesse. Ela se aproximou rapidamente e se ajoelhou sem hesitação no chão ainda quente do estacionamento, sem se importar com a sujeira. Com um cuidado extremo, como se estivesse pegando algo extremamente valioso, frágil e precioso, ela retirou o pacotinho com ambas as mãos. Rodrigo notou que suas mãos pequenas e sujas tremiam ligeiramente enquanto segurava o embrulho. O pacote ainda estava morno ao toque. "É meu, sim, senhor", ela disse baixinho, quase num sussurro, segurando o pacote firmemente contra o peito magro com as duas mãos protetoras. "É o meu lanche de hoje." Rodrigo piscou repetidamente, processando aquela informação inesperada que não fazia sentido imediato. "Seu lanche? Por que diabos você escondeu seu lanche debaixo do meu carro?" "Não entendo." A menina abaixou o olhar para o chão, como se estivesse profundamente envergonhada de ter que explicar aquela situação humilhante. "Tinha uns meninos bem maiores que eu me seguindo, pelo shopping. Eles sempre fazem isso comigo e com outras crianças. Quando eu consigo alguma coisa para comer durante o dia, eles aparecem de algum lugar e tomam de mim à força. São bem mais fortes e mais velhos, então eu nunca consigo impedir ou me defender. Hoje, quando vi que eles estavam vindo na minha direção de novo, eu corri desesperada para cá e escondi a comida embaixo do carro do senhor. Foi a única coisa que consegui pensar rápido." Rodrigo sentiu um nó apertado se formar em seu estômago, uma sensação física de desconforto e indignação. Aquela criança frágil tinha que literalmente esconder comida de outros que queriam roubá-la pela força. Que tipo de mundo cruel e injusto era esse onde crianças tinham que lutar por migalhas? "Mas por que justamente o meu carro especificamente?" ele perguntou, sua voz agora consideravelmente mais gentil e interessada. A resposta dela veio com uma simplicidade absolutamente desconcertante que o atingiu como um soco. "Porque o senhor sempre estaciona aqui no shopping, senhor. Todo santo dia. Exatamente no mesmo horário, entre 5 e 5:30 da tarde. Eu já tinha reparado nisso faz tempo. O carro do senhor é grande e sempre fica nessa mesma vaga aqui ou bem perto. Então achei que seria um lugar bem seguro para esconder minha comida até os meninos irem embora e eu poder pegar de volta." Aquelas palavras simples e honestas atingiram Rodrigo com uma força inesperada, como se fossem golpes físicos diretos em seu peito. Aquela menina desconhecida o observava atentamente há quanto tempo. Conhecia perfeitamente sua rotina diária, sabia seus horários exatos, reconhecia seu carro caro entre centenas. E durante todo esse tempo,
Potencialmente semanas ou até meses, ele nunca havia sequer reparado nela uma única vez. Nunca havia parado por um segundo para olhar conscientemente ao redor e realmente ver quem habitava e vivia naquele mesmo espaço compartilhado todos os dias. Ele estava tão completamente absorvido em seu próprio mundo corporativo, tão intensamente focado em seus compromissos intermináveis e problemas de negócios, que havia se tornado completamente cego às pessoas reais ao seu redor, especialmente às mais vulneráveis. Certo, entendo agora, ele disse depois de um momento, tentando recuperar alguma compostura emocional. Você já pegou seu lanche de volta. Agora pode ir comer em paz e tranquilidade. Os meninos maus já devem ter ido embora há muito tempo, mas a menina não se moveu nem um centímetro. Ela permaneceu ali parada, segurando o pacotinho precioso com cuidado, olhando fixamente para Rodrigo com aqueles olhos grandes, escuros e intensamente penetrantes. Então, com movimentos lentos e deliberados, quase cerimoniais, ela começou a abrir cuidadosamente o embrulho amarrotado de papel pardo. Dentro, revelado lentamente, havia uma coxinha simples. Não era grande ou especialmente bonita. Definitivamente não parecia ser de nenhuma lanchonete cara ou sofisticada do shopping luxuoso. Era humilde, provavelmente comprada em alguma padaria barata e simples da periferia, ou talvez até mesmo ganhada de alguma alma caridosa. Mas estava ali, completa e inteira, ainda levemente quentinha da gordura do preparo. A menina olhou para a coxinha por um longo momento silencioso, como se estivesse tomando uma decisão tremendamente difícil e importante. Então, ergueu lentamente os olhos para Rodrigo e fez algo que ele absolutamente jamais conseguiria esquecer pelo resto de sua vida. "O senhor quer comer?" ela perguntou com voz suave mas firme, estendendo o pacote aberto na direção dele com as duas mãos. Rodrigo ficou completamente paralisado, como se tivesse levado um choque elétrico. Por um longo momento, achou sinceramente que não havia entendido direito, que seus ouvidos o haviam traído. "Eu. Quero o quê? Pode repetir?" "A coxinha, senhor," ela repetiu pacientemente, aproximando ainda mais o embrulho em sua direção. "O senhor parece muito cansado, exausto mesmo, e com fome também. Mais até do que eu estou agora." "Não, não, de jeito nenhum." Rodrigo balançou a cabeça vigorosamente, quase com desespero. "Isso é seu, você precisa comer. Você certamente deve estar com muito mais fome do que eu jamais poderia estar. Pode comer tranquila." Mas a menina insistiu com determinação surpreendente. Seus olhos grandes e escuros fixos nos dele, com uma intensidade que era simultaneamente vulnerável e incrivelmente forte. "Não tem problema nenhum, senhor. Eu posso esperar até conseguir outra coisa mais tarde. Mas o senhor realmente parece que precisa mais do que eu agora. O senhor parece muito triste também." Havia tanta sinceridade cristalina naquelas palavras simples, tanta pureza absoluta naquele gesto inesperado de generosidade, que Rodrigo sentiu algo profundo se quebrar e rachar dentro dele, como gelo antigo finalmente derretendo. Era como se uma parede espessa de gelo emocional, que ele nem sabia conscientemente que havia construído ao redor de seu coração, ao longo dos anos, começasse finalmente a rachar e se fragmentar. Aquela menina franzina, que claramente não tinha quase nada no mundo, que precisava desesperadamente esconder a pouca comida que conseguia de outros que queriam roubá-la, que vivia uma realidade dura e cruel que ele mal conseguia começar a imaginar. Estava oferecendo generosamente a ele, um homem obviamente rico e bem vestido, a única comida que possuía naquele dia inteiro. "Por quê?" ele perguntou com voz embargada, rouca e mais baixa do que pretendia, sentindo emoções há muito reprimidas, ameaçando transbordar. "Por que você faria isso por mim? Por que me oferecer sua comida?" A resposta dela veio simples, direta e honesta, como se fosse a coisa mais óbvia e natural do mundo inteiro. "Porque é o certo fazer, senhor. A gente divide quando tem alguma coisa, mesmo que seja pouco. Foi isso que minha avó sempre me ensinou desde pequena. Ela diz que a gente sempre tem que ajudar quem precisa, mesmo quando a gente também precisa." Rodrigo engoliu em seco com dificuldade,
sentindo um aperto doloroso na garganta que não sentia há literalmente anos, talvez décadas. Olhou ao redor do estacionamento movimentado, vendo claramente as dezenas de pessoas passarem completamente apressadas, absolutamente alheias àquela cena extraordinária, acontecendo bem na frente delas. Ninguém parava sequer por um segundo, ninguém olhava com atenção, ninguém se importava minimamente com o que acontecia. E ali estava aquela menina frágil e corajosa, oferecendo generosamente tudo o que tinha. Você não esperou eu sair com o carro para depois pegar o lanche de volta com segurança, ele observou, tentando desesperadamente ganhar tempo para processar o turbilhão avassalador de emoções que sentia. Por que não fez isso? Seria bem mais fácil e seguro para você. A menina deu de ombros, um gesto simples, mas que revelava uma sabedoria prática que ia muito, muito além de sua pouca idade. Se o carro se movesse, sem eu avisar o senhor, o pneu poderia passar por cima e esmagar completamente a coxinha. Eu não queria correr esse risco terrível. É a única comida que eu consegui hoje inteiro. Não posso me dar ao luxo de perder. Rodrigo fechou os olhos com força por um longo momento, sentindo o peso esmagador daquelas palavras honestas. Quando finalmente os abriu novamente, havia tomado uma decisão importante. Está bem, concordo, ele disse, e pela primeira vez em muito, muito tempo, havia algo genuinamente humano, vulnerável e real em sua voz. Vamos fazer o seguinte então. A gente divide a coxinha. Metade para você, metade para mim. Mas só se você aceitar sentar aqui comigo e comermos juntos, lado a lado. Pode ser assim? A menina hesitou visivelmente, seus olhos avaliando cuidadosamente se aquilo era realmente seguro, se ela podia genuinamente confiar naquele homem adulto de terno caro e bengala prateada. Depois de um momento tenso, que pareceu durar uma eternidade suspensa, ela finalmente assentiu devagar com a cabeça, aceitando. Eles se sentaram ali mesmo, diretamente no chão ainda quente do estacionamento de concreto, encostando suas costas na traseira reluzente e cara da BMW prata. Rodrigo teve que se acomodar, com um cuidado considerável por causa da perna machucada, e surpreendentemente, inesperadamente, a menina o ajudou espontaneamente, sem que ele pedisse, segurando gentilmente a bengala enquanto ele se sentava desajeitadamente e depois devolvendo-a com cuidado extremo. Ela então partiu a coxinha ao meio, com precisão cuidadosa, quase reverencial, como se estivesse realizando um ritual sagrado e importante, e estendeu deliberadamente a metade, visivelmente maior para Rodrigo, com ambas as mãos. A sua metade deveria ser maior que a minha, ela explicou com seriedade comovente. Por que você acha isso? Ele perguntou, genuinamente curioso sobre o raciocínio. Porque o senhor é bem maior que eu fisicamente. O senhor precisa comer mais para ter energia suficiente. Rodrigo quase riu alto daquela lógica tão perfeitamente infantil, tão inocente e pura, mas que ao mesmo tempo fazia todo o sentido lógico do mundo. Ele aceitou agradecido a metade generosamente oferecida e levou-a cuidadosamente à boca. Não era objetivamente a melhor coxinha que já havia comido em toda a sua vida. A massa estava visivelmente um pouco dura e fria nas pontas, evidência de que não era recente. E o recheio era extremamente simples, apenas frango desfiado com um tempero básico e econômico, provavelmente preparado com muito poucos recursos. Mas naquele momento único e extraordinário, sentado desconfortavelmente no chão duro de um estacionamento público, ao lado de uma menina desconhecida de rua que havia corajosamente escolhido compartilhar com ele a única coisa que possuía no mundo. Aquela era absoluta e inquestionavelmente a coxinha mais significativa, mais profunda, mais transformadora e mais importante que Rodrigo Mendes já havia provado em toda a sua vida adulta. Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos preciosos. Rodrigo observava discretamente a menina do canto do olho e via com atenção comovida como ela mastigava devagar, extremamente devagar, saboreando cada pedacinho minúsculo como se fosse algo infinitamente precioso, raro e valioso. Não havia absolutamente nenhuma pressa em seus movimentos deliberados, não havia ansiedade ou urgência.
Era como se aquele momento presente, aquele simples ato de comer metade de uma coxinha humilde, fosse literalmente tudo o que importava no mundo inteiro, naquele instante suspenso no tempo. "Como você se chama?" ele perguntou finalmente com gentileza, quebrando o silêncio agradável que havia se estabelecido naturalmente entre eles. "Júlia", ela respondeu docemente, lambendo os dedos delicados para não desperdiçar absolutamente nenhum farelo precioso. "Júlia Santos da Silva. E o senhor, qual é seu nome?" "Rodrigo." "Rodrigo Mendes. Muito prazer em conhecer o senhor, senhor Rodrigo", ela disse com uma formalidade adorável e antiquada que fez Rodrigo sorrir genuinamente pela primeira vez em muito, muito tempo. "Só Rodrigo está perfeitamente bom, Júlia", ele corrigiu com gentileza paternal. "Não precisa me chamar de senhor. Me faz sentir velho demais." Júlia sorriu de volta, um sorriso pequeno, mas absolutamente genuíno, que iluminou completamente seu rosto magro e pálido. "Tudo bem, então, Rodrigo. Obrigada por dividir a coxinha comigo hoje." Rodrigo sentiu seu coração apertar novamente. "Eu que deveria agradecer imensamente a você, Júlia. Você me ensinou algo muito importante. Hoje..." Na manhã seguinte, Rodrigo acordou mais cedo do que o habitual, mesmo tendo dormido poucas horas durante a noite agitada. Seu pensamento estava completamente ocupado com Júlia e o encontro extraordinário do dia anterior. Enquanto se arrumava mecanicamente para mais um dia de trabalho, colocando o terno azul marinho e ajustando a gravata diante do espelho do quarto, ele não conseguia parar de pensar na menina de pés descalços que havia dividido com ele a única comida que tinha. Antes mesmo de sair para o escritório, Rodrigo tomou uma decisão que o surpreendeu. Saiu mais cedo e parou numa padaria tradicional do bairro, uma daquelas com vitrines cheias de guloseimas recém-saídas do forno. Comprou um saco grande repleto de coisas: pães de queijo ainda quentes e fumegantes, coxinhas frescas e crocantes, pastéis variados de carne, queijo e palmito, brigadeiros envoltos em papel colorido, sucos naturais de laranja e morango em garrafinhas. O atendente da padaria estranhou visivelmente aquela quantidade absurda de comida para uma pessoa só, mas Rodrigo não deu explicações nem se importou com os olhares curiosos. Durante todo o dia no escritório, ele teve imensa dificuldade para se concentrar adequadamente. As reuniões pareciam se arrastar interminavelmente. Os relatórios financeiros que normalmente o absorviam completamente agora pareciam sem sentido e vazios. Seu pensamento voltava constantemente para Júlia, para aquele encontro marcante, para aquela lição profunda sobre generosidade que ele havia recebido de uma criança. Quando o relógio finalmente marcou 5 da tarde, Rodrigo dispensou rapidamente seus compromissos restantes e saiu do escritório com notável pressa. Seus colegas mais próximos estranharam aquela atitude completamente atípica. Rodrigo Mendes nunca, absolutamente nunca, saía mais cedo do trabalho. Era sempre o último a ir embora, muitas vezes trabalhando até tarde da noite sob as luzes artificiais do escritório vazio. Mas naquele dia havia algo diferente nele, uma urgência que ninguém conseguia compreender completamente. Quando chegou ao estacionamento do shopping, seu coração batia acelerado, mais rápido que o normal. Uma ansiedade estranha o dominava. E se Júlia não estivesse ali? E se algo terrível tivesse acontecido com ela durante a noite nas ruas perigosas? E se aquele encontro ontem havia sido único, irrepetível, um momento mágico que nunca mais se repetiria? Ele estacionou cuidadosamente no mesmo lugar de sempre e, antes mesmo de sair completamente do carro, olhou ao redor procurando ansiosamente pela menina. Por um momento angustiante, não a viu em lugar nenhum e sentiu o pânico começar a crescer em seu peito apertado. Mas então a encontrou. Júlia estava sentada no meio-fio de concreto, alguns metros à frente, folheando concentradamente o que parecia ser uma revista velha e amarelada que alguém havia descartado. Quando ela ergueu os olhos grandes e o viu, seu rosto magro se iluminou completamente com um sorriso genuíno e radiante que aqueceu o coração de Rodrigo de uma forma que ele não experimentava há anos. "Você veio mesmo", ela disse animada,
levantando-se rapidamente e correndo na direção dele com passos leves, apesar dos pés ainda descalços. Eu prometi ontem, não foi? Rodrigo respondeu, sentindo um alívio imenso inundar todo o seu ser. Ele abriu o porta-malas do carro e pegou o grande saco de papel pardo repleto de comida. Trouxe algumas coisas para você hoje. Júlia se aproximou curiosa e espiou cuidadosamente dentro do saco aberto. Seus olhos se arregalaram dramaticamente com o que viu ali dentro. Era muita comida, mais comida junta do que ela havia visto em muito, muito tempo. Ela olhou espantada para Rodrigo, depois de volta para o saco, e novamente para Rodrigo como se simplesmente não conseguisse acreditar completamente que aquilo era real e não um sonho. Tudo isso é para mim mesmo, ela perguntou com voz trêmula de emoção contida. Tudo para você, ele confirmou com um sorriso paternal. Mas é demais, Rodrigo. Ela protestou gentilmente, sua voz carregada de gratidão, mas também de preocupação prática. Isso é muito mais do que eu preciso sozinha. Vou levar para minha avó também. Ela vai ficar tão feliz e aliviada. Faz dias que a gente não come direito assim. Rodrigo sentiu seu coração apertar novamente dolorosamente. Então me fale sobre ela, sobre sua avó. Gostaria muito de saber mais. E ali mesmo, sentados, mais uma vez no meio-fio daquele estacionamento barulhento e movimentado, com o sol começando a se pôr tingindo o céu de tons rosados e alaranjados, Júlia começou a contar sua história com uma honestidade comovente e desarmante. Falou sobre Dona Conceição, uma mulher forte e resiliente de 62 anos, que havia sido cozinheira competente e dedicada a vida inteira. Trabalhou incansavelmente em casas de família abastadas, em pequenos restaurantes populares, em pensões modestas, sempre batalhando duramente para sustentar a família que tinha. Quando a filha única de Conceição, mãe de Júlia, desapareceu misteriosamente sem deixar rastros ou explicações, havia 7 anos, foi a avó quem imediatamente assumiu a enorme responsabilidade de criar a neta pequena sozinha, sem qualquer tipo de ajuda externa. Minha avó faz a comida mais gostosa e deliciosa do mundo inteiro, Júlia dizia com orgulho, brilhando intensamente em seus olhos escuros. Ela sabe fazer absolutamente tudo. Feijoada completa, moqueca caprichada, bolo de cenoura fofinho, pão caseiro quentinho. Tudo que ela faz fica maravilhoso e especial. As pessoas sempre elogiavam muito a comida dela. E por que vocês estão passando por essas dificuldades terríveis agora? Rodrigo perguntou com delicadeza genuína, tentando entender a situação completa. Júlia abaixou o olhar tristemente para suas mãos pequenas. Minha avó ficou doente faz uns 6 meses. Nada muito grave, felizmente, mas ela teve que parar de trabalhar durante algumas semanas para se recuperar completamente. E quando finalmente melhorou e tentou voltar ao trabalho, não conseguiu encontrar ninguém que quisesse contratar ela. Todo mundo dizia a mesma coisa, que ela estava velha demais, cansada demais, que não tinha mais a energia necessária para cozinhar profissionalmente. Mas isso não é verdade mesmo. Ela tem muita energia e vontade de trabalhar. Só precisa desesperadamente de uma oportunidade justa. Rodrigo escutou atentamente cada palavra, sentindo sua indignação e raiva crescerem proporcionalmente. Aquela mulher que havia dedicado literalmente a vida inteira ao trabalho honesto, que criou sozinha uma neta após perder a filha, agora estava completamente nas ruas com a criança simplesmente por falta de oportunidades justas e da crueldade casual da sociedade. Era profundamente injusto em todos os níveis. E onde exatamente vocês moram, Júlia? Ele perguntou, embora já tivesse uma ideia aproximada da resposta. Júlia hesitou visivelmente antes de responder. Ficamos debaixo do viaduto Santa Efigênia, na região central. Tem uma lona azul grande e resistente lá que a gente conseguiu de doação. A gente dorme embaixo dela todas as noites. Não é muito confortável ou quente, especialmente quando chove ou faz muito frio, mas pelo menos protege um pouco da chuva e do vento forte. Rodrigo fechou os olhos com força por um momento, tentando controlar as emoções intensas que ameaçavam transbordar. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova e cristalina em seu olhar. Júlia, eu gostaria imensamente de conhecer sua avó pessoalmente.
Você acha que ela aceitaria conversar comigo? Prometo que tenho boas intenções. A menina mordeu o lábio inferior nervosamente, parecendo avaliar cuidadosamente se aquilo era realmente seguro, se podia confiar plenamente naquele homem que havia surgido tão repentinamente em sua vida difícil. Depois de um longo momento de reflexão cuidadosa, ela finalmente assentiu com a cabeça. Tudo bem, concordo. Você pode vir conosco agora mesmo se quiser e tiver tempo disponível. Rodrigo olhou rapidamente para o relógio caro em seu pulso. Eram exatamente 6h15 da tarde. Ele tinha jantares de negócios marcados, e-mails urgentes para responder, relatórios importantes para revisar antes da manhã seguinte. Mas tudo aquilo, que normalmente seria absolutamente prioritário e inadiável, pareceu completamente insignificante diante daquela oportunidade única. Vamos agora então, ele disse, com decisão, pegando a bengala e levantando-se. Eles caminharam juntos pelas ruas movimentadas de São Paulo em direção ao viaduto. O trajeto levou aproximadamente 20 minutos de caminhada num ritmo moderado. Júlia seguia confiante na frente, claramente conhecendo perfeitamente o caminho, enquanto Rodrigo a acompanhava atentamente, apoiando-se na bengala e observando a cidade ao redor com olhos completamente novos. Quantas vezes incontáveis havia passado por aquelas mesmas ruas de carro, completamente isolado em seu mundo particular, sem nunca realmente ver verdadeiramente o que acontecia nelas. Quantas pessoas exatamente como Júlia e sua avó viviam ali diariamente, completamente invisíveis aos olhos de quem tinha pressa demais, dinheiro demais, indiferença demais para realmente notar? Quando finalmente chegaram ao viaduto específico, Rodrigo viu imediatamente a lona azul grande que Júlia havia mencionado ontem. Era surpreendentemente grande e aparentemente resistente, esticada cuidadosamente entre algumas estruturas de metal improvisadas, criando um abrigo precário, mas razoavelmente funcional, contra os elementos. Ao lado, organizados com cuidado e dignidade impressionantes, havia alguns pertences modestos, roupas dobradas com capricho, panelas velhas mas limpas, alguns livros desgastados pelo tempo e uso, cobertores finos. E então, Rodrigo a viu pela primeira vez. Dona Conceição estava sentada concentradamente num banquinho baixo de madeira, remendando pacientemente uma peça de roupa com agulha e linha. Era uma mulher de estatura média, com cabelos completamente grisalhos, presos num coque simples mas arrumado, rosto profundamente marcado pelo tempo implacável e pelas dificuldades incontáveis da vida, mas com olhos que ainda brilhavam intensamente, com inteligência aguçada e dignidade inabalável. Quando ela ergueu os olhos e viu Júlia chegando acompanhada de um estranho bem vestido, levantou-se imediatamente numa postura instintivamente defensiva e protetora. Júlia, quem é esse senhor? Ela perguntou com voz firme mas cautelosa, colocando-se imediatamente entre a neta querida e o desconhecido potencialmente perigoso. Vovó, esse é. O Rodrigo, Júlia explicou rapidamente com animação. Foi ele que me ajudou ontem quando contei. E hoje ele trouxe um monte de comida deliciosa para a gente. Olha só, vó. Dona Conceição olhou desconfiadamente para o saco grande que Júlia carregava orgulhosamente, depois para Rodrigo com seus olhos experientes e cansados, avaliando-o cuidadosamente com décadas de sabedoria de vida dura. Não precisamos de caridade fácil, senhor, ela disse com dignidade ferida, mas firme. Somos pobres, sim, isso é verdade inegável, mas ainda temos nossa dignidade intacta e nosso orgulho. Rodrigo sentiu o peso profundo daquelas palavras e imediatamente as respeitou, completamente. Eu entendo perfeitamente, Dona Conceição, e respeito imensamente isso. E garanto que não vim aqui para oferecer caridade condescendente. Vim porque sua neta extraordinária me ensinou ontem uma lição profundamente importante sobre generosidade verdadeira. E eu gostaria sinceramente de retribuir de alguma forma significativa e respeitosa. Conceição franziu a testa confusa. Que lição exatamente? Rodrigo contou detalhadamente sobre o encontro transformador no estacionamento, sobre a coxinha escondida cuidadosamente sob o carro,
sobre o gesto absolutamente extraordinário de Júlia ao oferecer generosamente a única comida que possuía. Enquanto falava com emoção genuína, ele viu os olhos cansados de Conceição se encherem gradualmente de lágrimas prateadas que ela tentou limpar rapidamente com as costas da mão calejada. Essa menina tem um coração enorme e puro demais para este mundo cruel, Conceição disse finalmente com a voz embargada de orgulho e amor. É exatamente por isso que eu faço absolutamente o que for necessário para cuidar bem dela, para protegê-la. E é precisamente por isso que eu quero ajudar vocês duas, Rodrigo disse com sinceridade absoluta. Não por pena barata ou culpa, mas por admiração profunda e genuína, por respeito verdadeiro. Eles conversaram longamente por mais de 2 horas ali mesmo, sob o viaduto barulhento enquanto a noite caía pesada sobre a cidade que nunca dormia. Rodrigo ouviu atentamente, sem interromper, a história completa de Conceição, suas lutas intermináveis, seus sonhos frustrados, suas vitórias pequenas mas significativas, suas frustrações acumuladas. E quanto mais ouvia com atenção e empatia reais, mais se convencia absolutamente de que precisava fazer algo concreto, substancial e duradouro para mudar fundamentalmente aquela situação injusta. Quando finalmente se despediu e voltou sozinho para seu carro deixado no shopping, já passava das 10 da noite. Rodrigo tinha dezenas de chamadas perdidas no celular, mensagens urgentes de sócios e clientes preocupados, e-mails não respondidos se acumulando. Mas pela primeira vez em muitos anos, absolutamente nada disso parecia realmente importante. Durante todo o caminho de volta para casa, dirigindo pelas ruas iluminadas artificialmente de São Paulo, Rodrigo pensava intensamente. Um plano estava se formando gradualmente em sua mente, ganhando forma e substância. Era ousado, definitivamente pouco convencional, provavelmente seria questionado e criticado por muitos. Mas sentia no fundo do coração que era absolutamente a coisa certa a fazer. Nos dias seguintes, Rodrigo voltou religiosamente ao estacionamento todos os dias sem exceção. Sempre levava comida variada, roupas novas em tamanhos adequados, cobertores mais quentes e resistentes, livros apropriados para a idade de Júlia. Mas mais importante do que os presentes materiais, ele conversava extensamente com elas, aprendia sobre suas vidas, compartilhava partes de sua própria existência solitária. Uma conexão genuína e profunda estava se formando entre os três, algo que transcendia completamente as diferenças óbvias de classe social e circunstâncias de vida. Foi exatamente uma semana após o primeiro encontro transformador que Rodrigo finalmente tomou sua decisão definitiva. Ele havia passado aqueles 7 dias inteiros pensando cuidadosamente, planejando meticulosamente cada detalhe, calculando todas as possibilidades e obstáculos. Conversou discretamente com sua equipe de recursos humanos sobre procedimentos, verificou pessoalmente espaços disponíveis no prédio da empresa, consultou advogados especializados sobre questões legais complexas. E quando teve absoluta certeza de que seu plano era completamente viável e bem estruturado, marcou um encontro formal e sério com Dona Conceição. Chegou ao viaduto num sábado ensolarado de manhã, carregando sua pasta executiva de couro e vestido de forma mais casual do que o habitual, com calça jeans e camisa de botão. Conceição o recebeu com a hospitalidade natural e generosa que contrastava fortemente com a extrema precariedade do lugar. Ela havia preparado cuidadosamente um café simples, usando um fogareiro improvisado mas funcional, e ofereceu educadamente a Rodrigo uma xícara esmaltada velha e desgastada, mas impecavelmente limpa. Dona Conceição, eu gostaria muito de fazer uma proposta séria para a senhora. Rodrigo começou depois de alguns minutos de conversa amena e respeitosa. Mas antes de tudo, preciso que a senhora entenda e acredite completamente que isso não é caridade fácil ou condescendente. É uma oportunidade genuína de trabalho real, com salário digno mensalmente e carteira assinada com todos os direitos trabalhistas garantidos. Conceição o olhou com desconfiança natural, mas também com esperança cautelosa,
começando a brilhar. Que tipo exato de trabalho o senhor está oferecendo? Minha empresa de consultoria tem um refeitório corporativo que serve almoço diariamente para cerca de 50 funcionários todos os dias úteis, Rodrigo explicou cuidadosamente. Atualmente, temos uma empresa terceirizada fornecendo marmitas industriais, mas a qualidade deixa extremamente a desejar e as reclamações são constantes e crescentes. Eu gostaria sinceramente de oferecer à senhora o cargo de cozinheira-chefe responsável do nosso refeitório interno. A senhora teria autonomia completa para criar os cardápios, escolher fornecedores de ingredientes, organizar a cozinha da forma que achar melhor. Conceição ficou em silêncio absoluto por um longo momento, que pareceu eterno, processando cuidadosamente aquela informação surpreendente e inesperada. Júlia, que estava sentada silenciosa ao lado da avó adorada, segurou sua mão enrugada com força encorajadora. Por que faria isso por nós? Conceição perguntou finalmente com a voz completamente embargada de emoção. Por que se arriscaria tanto por duas desconhecidas? Porque Júlia me mostrou claramente que generosidade verdadeira não tem absolutamente nada a ver com quanto dinheiro você possui no banco, mas sim com a disposição genuína de compartilhar o que tem, Rodrigo respondeu com honestidade absoluta. E porque eu acredito firmemente que a senhora merece uma segunda chance, justa na vida. Todos nós, sem exceção, merecemos isso. A mudança aconteceu surpreendentemente rápido nos dias seguintes àquela conversa transformadora. Rodrigo, quando decidia fazer algo, fazia com total dedicação e eficiência. No domingo seguinte, alugou uma van espaçosa e, pessoalmente, ele mesmo, ajudou Conceição e Júlia a transportarem seus poucos pertences modestos para o apartamento novo que havia providenciado com tanto cuidado. Era um lugar modesto localizado no bairro da Liberdade, com apenas um quarto razoável, sala integrada pequena mas aconchegante, cozinha funcional e banheiro completo. Para os padrões de Rodrigo e de qualquer pessoa de classe média, era extremamente simples e básico. Mas para Conceição e Júlia, que haviam passado meses dormindo sob uma lona azul no chão duro de concreto, aquele apartamento pequeno era literalmente um palácio de sonhos realizado. Era digno, limpo, seguro, um lar de verdade. Júlia não conseguia parar de correr excitadamente de um cômodo para outro, maravilhada completamente com cada detalhe que para ela era mágico. Vovó, olha, olha! Temos uma cama de verdade, ela gritava entusiasmada, pulando repetidamente no colchão novo e testando as molas. Uma cama com lençóis limpinhos, travesseiros macios e cobertor quentinho. E temos um fogão que funciona de verdade, Conceição dizia com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto enrugado, explorando cada canto da cozinha modesta, mas completa. E uma geladeira funcionando, e uma mesa para comer, e olha quantos armários tem aqui para guardar as coisas. Rodrigo as observava emocionado com um aquecimento profundo no peito que não sentia genuinamente há anos, talvez décadas. Ver a alegria pura e intensa delas, com coisas tão simples e básicas que ele considerava absolutamente corriqueiras e até tomava como garantidas, o fazia refletir profundamente sobre suas próprias prioridades distorcidas e valores questionáveis. Naquela noite memorável, antes de finalmente ir embora e deixá-las se acomodarem em privacidade, Rodrigo sentou-se com elas na pequena sala apertada. Conceição havia preparado amorosamente um jantar simples, mas absolutamente delicioso, com os ingredientes básicos que ele havia comprado antecipadamente. Era arroz branquinho e soltinho, feijão temperado perfeitamente, um frango assado suculento e salada fresca. Os ingredientes eram comuns e baratos, nada sofisticado ou caro, mas o sabor era incomparável e excepcional. Havia algo especial naquela comida, uma qualidade intangível que transcendia completamente os ingredientes físicos. Era feita com amor genuíno, com cuidado extremo, com gratidão profunda. Dona Conceição, se a senhora cozinhar exatamente assim para meus funcionários, eles vão
Literalmente me pedir aumento salarial só para garantir que a senhora nunca saia da empresa. Rodrigo brincou levemente, sorrindo. Conceição riu alto, um som genuinamente alegre e musical que transformou completamente seu rosto cansado. Vou fazer absolutamente o meu melhor sempre, senhor Rodrigo. Prometo solenemente que não vai se arrepender nem um pouco dessa decisão corajosa. Já falei várias vezes para chamar só de Rodrigo. Ele corrigiu gentilmente mais uma vez. E eu já sei com certeza absoluta que não vou me arrepender. Na segunda-feira, bem cedo, começou oficialmente a nova rotina transformadora. Rodrigo passou na casa delas às 7 da manhã pontualmente e levou Júlia pessoalmente até a escola municipal que havia escolhido cuidadosamente. A menina estava visivelmente nervosa, apertando com força a mochila nova que ele havia comprado especialmente, mas também estava claramente animada e esperançosa. Ele a acompanhou pacientemente até a secretaria, ajudou eficientemente com toda a burocracia da matrícula, apresentou-a pessoalmente à diretora educada e atenciosa. Quando finalmente se despediu dela na porta da sala de aula colorida e acolhedora, Júlia o abraçou apertado, com toda a força que seu corpinho pequeno possuía. Obrigada por tudo mesmo, Rodrigo. Por absolutamente tudo que está fazendo por nós. Você não precisa me agradecer tanto, Júlia. Você merece completamente isso e muito, muito mais do que posso oferecer. Depois de deixar Júlia segura na escola, Rodrigo seguiu para a empresa levando Dona Conceição. No caminho de carro, ela estava visivelmente tensa e nervosa, mexendo constantemente nas mãos calejadas, ajeitando repetidamente a blusa nova que havia comprado com o dinheiro que ele havia dado antecipadamente. A insegurança era palpável no ar-condicionado do carro. Está muito nervosa, ele perguntou gentilmente, olhando rapidamente para ela. Muito mesmo, ela admitiu honestamente. Faz tanto tempo que não trabalho num lugar fixo e estruturado. Assim, e se eu não corresponder às expectativas altíssimas? E se eu desapontar você e todos os funcionários? E se descobrirem que sou apenas uma velha cozinheira de rua sem qualificações formais? Rodrigo estacionou cuidadosamente o carro na garagem da empresa e se virou completamente para ela antes de sair. Dona Conceição, ouça com muita atenção o que vou dizer agora. A senhora passou a vida inteira trabalhando duro, cuidando amorosamente da sua família, superando dificuldades terríveis que a maioria das pessoas nem consegue imaginar remotamente. A senhora é uma das pessoas mais fortes, resilientes e capazes que já conheci em toda a minha vida. Então respire fundo algumas vezes, entre lá com a cabeça erguida e mostre confiante a todos do que a senhora é realmente capaz. Eu acredito totalmente em você. Conceição respirou fundo várias vezes conforme instruído e finalmente assentiu determinada. Está bem, estou pronta para começar. A recepção inicial na empresa foi previsivelmente mista e dividida. Alguns funcionários mais jovens e abertos receberam Conceição com curiosidade genuína e simpatia natural. Outros, especialmente os mais velhos e conservadores, olhavam com ceticismo visível e mal disfarçado, sussurrando discretamente entre si sobre aquela contratação extremamente inusitada e questionável. Rodrigo ignorou completamente os olhares julgadores e, pessoalmente, com orgulho visível, levou Conceição até o refeitório corporativo, que ficava estrategicamente no subsolo do prédio comercial. O espaço era surpreendentemente amplo, mas tristemente mal aproveitado. Havia mesas funcionais e cadeiras suficientes para os funcionários, mas a cozinha estava praticamente vazia e abandonada, já que as refeições industriais vinham prontas de fora, aquecidas e servidas sem amor. Conceição caminhou lentamente pelo espaço todo, avaliando criteriosamente cada detalhe com seus olhos profissionais experientes de décadas. Esse espaço tem potencial enorme, ela disse pensativa, tocando as superfícies e examinando as instalações básicas. Com os equipamentos certos e uma boa organização eficiente, dá para fazer maravilhas culinárias aqui. Então faça uma lista completa de absolutamente tudo que precisa. Rodrigo disse generosamente. Vou providenciar sem demora.
Nos dias imediatamente seguintes, o refeitório passou por uma transformação impressionante e rápida. Rodrigo autorizou pessoalmente, sem hesitação, a compra de novos equipamentos profissionais de qualidade. Fogão industrial potente de 6 bocas, fornos elétricos grandes, geladeiras comerciais, freezers, panelas de todos os tamanhos, utensílios variados de todos os tipos imagináveis. Conceição organizava tudo com uma eficiência militar impressionante, mostrando claramente que, apesar dos anos, afastada de uma cozinha profissional estruturada, definitivamente não havia perdido nem um pouco do toque mágico. Quando finalmente chegou o grande dia de servir a primeira refeição, preparada pessoalmente por ela, havia uma expectativa palpável no ar do refeitório. Os funcionários chegavam ao espaço renovado, comentando animadamente sobre a mudança visível. Alguns genuinamente animados e curiosos, outros ainda céticos e desconfiados. Conceição havia preparado um cardápio estrategicamente simples, mas impecavelmente bem executado. Frango ensopado suculento com batatas macias, arroz branquinho soltinho, feijão cremoso temperado perfeitamente, salada fresca e crocante, e como sobremesa especial, pudim de leite caseiro tradicional. O silêncio impressionante que se seguiu às primeiras garfadas foi absolutamente eloquente e revelador. Depois vieram finalmente os comentários entusiásticos. Nossa, isso está absolutamente delicioso. Não consigo acreditar. Fazia tanto tempo que não comia uma comida caseira tão boa quanto essa. Quem é essa nova cozinheira maravilhosa? Precisamos agradecer pessoalmente a ela. Rodrigo, que havia descido discretamente ao refeitório para acompanhar tudo de longe, sem interferir, viu o rosto cansado de Conceição se iluminar completamente com cada elogio sincero recebido. Ela estava trabalhando concentrada na cozinha, supervisionando atentamente os últimos detalhes, e quando um grupo de funcionários pediu especificamente para cumprimentá-la pessoalmente e agradecer, ela saiu um pouco tímida, mas visivelmente emocionada e orgulhosa. A comida está maravilhosa, simplesmente perfeita, uma jovem funcionária disse com sinceridade. A senhora tem mãos verdadeiramente abençoadas. Muito obrigada, querida, Conceição respondeu com um sorriso genuíno e caloroso. É feito com muito carinho e dedicação para vocês. Nas semanas imediatamente seguintes, a presença transformadora de Conceição mudou completamente o ambiente do refeitório corporativo. Ela não era apenas uma cozinheira tecnicamente excelente, era também uma pessoa genuinamente calorosa e maternal, que se importava sinceramente com as pessoas que alimentava diariamente. Lembrava-se cuidadosamente das preferências individuais de cada um, perguntava proativamente sobre alergias e restrições alimentares específicas, adaptava receitas flexivelmente para atender necessidades especiais. Muitos funcionários começaram a chegar propositalmente mais cedo, só para tomar o café aromático preparado carinhosamente por ela. E o horário de almoço rapidamente se tornou um dos momentos mais aguardados e apreciados do dia inteiro. Mas, obviamente, nem tudo foram só flores e celebrações. Marcelo, o sócio pragmático de Rodrigo, via aquela situação toda com uma desconfiança crescente e preocupante. Ele era um homem extremamente pragmático e calculista, focado exclusivamente em números concretos e resultados mensuráveis, e simplesmente não entendia completamente por que Rodrigo estava investindo tanto tempo valioso e recursos financeiros consideráveis naquela iniciativa social, aparentemente sem retorno direto. Foi numa tarde tensa de terça-feira que Marcelo finalmente confrontou Rodrigo diretamente em seu escritório particular. Precisamos conversar seriamente sobre isso, ele disse firmemente, fechando a porta pesada atrás de si para garantir privacidade. Sobre o que especificamente? Rodrigo perguntou calmamente, embora já soubesse perfeitamente. Sobre toda essa história da cozinheira de rua e da menina que você adotou informalmente. Você percebe claramente que está se envolvendo demais emocionalmente, não percebe? Está gastando dinheiro considerável da empresa, dedicando tempo precioso que deveria estar focado exclusivamente em nossos clientes pagantes.
Tudo por causa de uma família de rua que você conheceu há poucas semanas. Isso não é profissional nem sustentável a longo prazo. Rodrigo sentiu a irritação justificada crescer quente dentro dele, mas se esforçou conscientemente para manter a voz calma e controlada. Não é uma família de rua anônima, Marcelo. É Dona Conceição, nossa funcionária extremamente competente, e Júlia, uma criança brilhante que está estudando e tendo finalmente as oportunidades justas que sempre mereceu. E quanto ao dinheiro da empresa, o investimento no refeitório já está se pagando completamente. A produtividade mensurável aumentou significativamente, o clima organizacional melhorou drasticamente, os funcionários estão visivelmente mais satisfeitos e engajados. Os números concretos provam isso inquestionavelmente. Mas a que custo real para você pessoalmente? Marcelo insistiu teimosamente. As pessoas estão falando muito nos corredores. Dizem que você está tendo um surto emocional de consciência social tardia, que está perdendo o foco estratégico, que está misturando perigosamente vida pessoal com negócios de uma forma potencialmente destrutiva. Isso preocupa seriamente nossos investidores e clientes maiores. E o que você acha honestamente, Marcelo? Você também acha exatamente isso? Marcelo suspirou pesadamente, passando a mão cansada pelo cabelo grisalho. Eu acho sinceramente que você mudou drasticamente, e não tenho certeza absoluta se é para melhor ou pior no longo prazo. Rodrigo levantou-se decisivamente e caminhou até a janela ampla, olhando pensativo para a cidade imensa lá fora. Você tem razão sobre uma coisa. Eu mudei profundamente. Mas não apesar de tudo isso que está acontecendo, e sim precisamente por causa disso. Eu estava vivendo completamente no piloto automático, Marcelo, trabalhando feito um robô louco, ganhando muito dinheiro, acumulando conquistas profissionais impressionantes. Mas para quê exatamente? Para chegar sozinho em casa num apartamento vazio e frio todas as noites, dormir poucas horas e recomeçar o ciclo vazio de novo no dia seguinte? Onde está a vida real nisso tudo? Onde está o significado genuíno? Marcelo ficou em silêncio incômodo, parecendo não saber como responder adequadamente àquela questão existencial. Júlia e Dona Conceição me lembraram poderosamente de que existe muito mais na vida do que balanços financeiros trimestrais e reuniões intermináveis. Rodrigo continuou com paixão crescente. Elas me mostraram concretamente o valor inestimável da generosidade verdadeira, da gratidão profunda, da conexão humana real e significativa. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em muitos anos, eu me sinto genuinamente vivo de verdade, não apenas existindo mecanicamente. Se isso é considerado perder o foco empresarial, então que seja assim. Mas você não pode realisticamente salvar o mundo inteiro, Rodrigo, nem todas as milhares de pessoas que estão em situação difícil parecida. Eu sei perfeitamente disso, Rodrigo respondeu com convicção. Não estou tentando ingenuamente salvar o mundo todo. Estou apenas fazendo conscientemente o que posso pelas pessoas específicas que cruzaram meu caminho de forma significativa. E se isso inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo nas suas vidas, ótimo e maravilhoso. Se não inspirar ninguém, pelo menos eu sei com certeza que fiz a diferença profunda na vida de duas pessoas que merecem muito. Marcelo balançou a cabeça visivelmente frustrado. Espero sinceramente que você saiba o que está fazendo, Rodrigo. Eu sei perfeitamente, Rodrigo disse com absoluta convicção. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente sei exatamente o que estou fazendo. E por quê? Depois que Marcelo saiu visivelmente insatisfeito, Rodrigo ficou sozinho em seu escritório por alguns minutos, refletindo profundamente sobre aquela conversa difícil. Ele entendia genuinamente a preocupação do sócio. Entendia que sua atitude era extremamente incomum e até radical para os padrões corporativos estabelecidos, mas não se arrependia nem um pouco sequer. Cada vez que via o sorriso radiante de Júlia, cada vez que provava a comida deliciosa de Dona Conceição, cada vez que via o impacto positivo concreto que aquelas duas mulheres extraordinárias estavam tendo na empresa e nas vidas dos funcionários, ele se convencia ainda mais de que havia tomado a decisão absolutamente certa. Naquela tarde específica,
Quando foi buscar Júlia na escola, como fazia religiosamente todos os dias, ela veio correndo animada ao seu encontro com um caderno colorido nas mãos pequenas. Rodrigo, olha aqui, ela disse animada, abrindo cuidadosamente o caderno para mostrar um desenho colorido. É você, eu e vovó juntos. A professora pediu especificamente para desenhar nossa família, e eu desenhei a gente. Rodrigo olhou atentamente para o desenho infantil. Eram 3 figuras simples de palito, de mãos dadas, com um sol amarelo brilhante no canto superior e uma casa aconchegante ao fundo. Era tecnicamente simples, infantil e despretensioso, mas carregado de um significado profundo e emocional. Júlia os considerava família, não por sangue compartilhado, não por obrigação legal, mas por escolha consciente, por afeto genuíno, por gratidão profunda. Está absolutamente lindo, Júlia, ele disse emocionado, e sua voz saiu visivelmente embargada. Posso ficar com ele para guardar? Claro que pode, ela respondeu orgulhosa, entregando o desenho precioso com cuidado. É especialmente para você guardar. 6 meses inteiros haviam se passado desde aquele encontro transformador no estacionamento, e a vida de todos os envolvidos havia mudado de formas que ninguém poderia ter previsto ou imaginado. O outono finalmente chegava a São Paulo, trazendo dias mais frescos e agradáveis, e céus surpreendentemente mais limpos. E Rodrigo sentia profundamente que estava vivendo uma nova estação também em sua vida pessoal e profissional. Naquela manhã específica de sábado ensolarado, ele acordou com uma mensagem animada de Júlia no celular. Era uma foto dela sorrindo largamente, segurando orgulhosamente um troféu dourado nas mãos. Ela havia conquistado o 1º lugar num concurso de redação da escola, competindo brilhantemente com alunos de todas as séries. O tema proposto era gratidão, e ela havia escrito de forma comovente sobre como um simples gesto de bondade pode transformar vidas completamente e de forma permanente. Rodrigo sentiu os olhos marearem involuntariamente ao ler cuidadosamente a redação profunda que ela enviou junto com a foto orgulhosa. Júlia escrevia com uma maturidade impressionante e uma sensibilidade rara sobre a lição fundamental que havia aprendido ao compartilhar sua coxinha, sobre como aquele momento, aparentemente pequeno, havia mudado não apenas sua própria vida, mas também a vida de um empresário que estava perdido e confuso em sua própria rotina mecânica e sem sentido. Era profundo, tocante, absolutamente verdadeiro. Durante aqueles meses transformadores, muita coisa havia mudado concreta e profundamente. Conceição não era mais apenas a cozinheira talentosa do refeitório, havia se tornado uma presença maternal querida na empresa inteira, alguém a quem os funcionários recorriam não apenas para elogiar a comida deliciosa, mas também para conversar sobre suas vidas, desabafar sobre problemas pessoais e pedir conselhos sábios. Júlia prosperava visivelmente na escola. Suas notas eram consistentemente excelentes, e ela havia feito várias amizades significativas com colegas da sua idade. Mas o mais importante, uma transformação cultural profunda havia acontecido na empresa. Um funcionário que passava por dificuldades financeiras graves havia recebido um empréstimo sem juros para ajudar. Uma funcionária cujo filho tinha necessidades especiais havia recebido apoio financeiro para a escola especializada. A solidariedade e a empatia haviam se tornado valores centrais, não apenas palavras vazias em um manual corporativo esquecido. Foi numa quinta-feira memorável, exatamente 6 meses após o primeiro encontro, que Rodrigo convocou uma reunião especial com todos os funcionários. Havia algo extremamente importante que precisava anunciar publicamente. Quando todos se reuniram curiosos no auditório da empresa, Conceição e Júlia estavam sentadas na primeira fileira, sem saber exatamente o que aconteceria. Rodrigo subiu ao palco pequeno e ficou ali por um momento emocional, observando atentamente os rostos à sua frente. Boa tarde a todos. Ele começou com voz firme, mas emocionada. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito pessoal e significativo. Há 6 meses, uma menina extraordinária chamada Júlia me ensinou uma lição que mudou completamente minha vida.
Ela me mostrou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui materialmente, mas no que ela escolhe compartilhar generosamente com outros. Ele contou toda a história desde o início emocional. Falou sobre o encontro no estacionamento, sobre a coxinha escondida, sobre o gesto extraordinário de Júlia. Falou sobre conhecer Dona Conceição, sobre a decisão de ajudá-las de forma concreta. E então, para a surpresa absoluta de todos presentes, ele fez um anúncio que ninguém esperava. E hoje, ele disse com voz embargada: "Eu gostaria de anunciar que iniciei oficialmente o processo legal de adoção da Júlia. Com a total bênção e apoio de Dona Conceição, é claro. Júlia se tornará legalmente minha filha." Um silêncio absoluto tomou conta do auditório por um momento eterno. Então, gradualmente começaram os aplausos. Primeiro tímidos, depois cada vez mais fortes e entusiásticos, até que todos os funcionários estavam de pé, aplaudindo emocionados. Júlia correu para o palco e abraçou Rodrigo com força, chorando de alegria pura. Conceição também subia ao palco, limpando lágrimas com um lenço, mas Rodrigo não havia terminado. Havia mais uma surpresa preparada. E para celebrar essa nova família que formamos, ele continuou, quando os aplausos finalmente diminuíram: "Eu gostaria de inaugurar algo especial. Um mural na entrada do refeitório, dedicado não apenas a nós três, mas a todos vocês que abraçaram essa transformação e fizeram dela algo real e duradouro." Nos dias seguintes, o mural foi finalizado e instalado com grande cuidado. No centro, havia uma linda fotografia profissional dos três juntos, sorrindo genuinamente. Ao redor, havia fotos de todos os funcionários, criando um mosaico impressionante de rostos diversos, mas unidos por valores compartilhados. E no topo, em letras elegantes, estava a frase que Júlia havia escrito: "As melhores coisas da vida começam com um gesto simples." No dia da inauguração oficial do mural, todos se reuniram emocionados para a cerimônia. Rodrigo fez um discurso sincero e profundo. "Há menos de um ano eu estava vivendo no piloto automático completo", ele disse honestamente. Trabalhava obsessivamente, acumulava conquistas profissionais impressionantes, mas não me sentia genuinamente vivo. Então uma menina chamada Júlia cruzou meu caminho e me ofereceu uma coxinha. Era literalmente tudo o que ela tinha, mas ela escolheu compartilhar comigo sem hesitar. Aquele gesto simples me ensinou mais do que anos de faculdade, cara, mais do que décadas de experiência empresarial. Me ensinou que o que realmente importa profundamente na vida não é o que acumulamos egoisticamente, mas o que compartilhamos generosamente. Não é quanto ganhamos financeiramente, mas quanto doamos emocionalmente. Não é nosso status social, mas nossa humanidade fundamental. Ele fez uma pausa emocional, e desde então, minha vida mudou completamente em todos os aspectos. Ganhei uma filha maravilhosa, ganhei uma família verdadeira, ganhei um propósito real. E todos vocês fizeram parte fundamental dessa transformação linda. Vocês abraçaram essa nova cultura, vocês se apoiaram mutuamente de formas lindas, vocês provaram concretamente que é possível ter sucesso nos negócios sem perder a humanidade essencial. Obrigado do fundo do coração por isso. Os funcionários aplaudiram longamente, muitos com lágrimas emocionadas nos olhos. Conceição então subiu ao palco. "Eu passei a maior parte da minha vida inteira me sentindo invisível", ela disse com voz firme, mas emocionada. "As pessoas me viam limpando, cozinhando, servindo, mas não me viam realmente como pessoa. Eu era apenas mais uma trabalhadora anônima, mais um rosto invisível na multidão. Mas Rodrigo me viu verdadeiramente. Ele viu minha neta. Ele nos deu dignidade genuína, oportunidade real, respeito profundo. E mais do que isso, nos deu uma família verdadeira. Então quero agradecer não apenas a ele, mas a todos vocês que nos acolheram calorosamente, que nos tratam com carinho diário, que fazem desse lugar um segundo lar para nós. Vocês mudaram nossas vidas completamente." Foi então a vez de Júlia. Ela subiu ao palco pequeno carregando um pacotinho familiar de papel pardo. Todos reconheceram imediatamente o que era. Há 6 meses eu escondi uma coxinha embaixo do carro do Rodrigo.
Ela começou com voz clara. Eu estava com muito medo, com muita fome, sem nenhuma esperança real. Mas quando ele me ajudou, quando aceitou dividir aquela coxinha comigo, tudo mudou radicalmente. Ele poderia facilmente ter me ignorado, poderia ter dado algumas moedas e ido embora. Mas ele parou. Ele me viu como pessoa. Ele se importou genuinamente. Júlia abriu o pacotinho cuidadosamente e revelou uma coxinha perfeitamente feita. Era pequena, mas lindamente preparada por ela mesma com a ajuda dedicada de Conceição. Ela se aproximou de Rodrigo e ofereceu a ele com as duas mãos. Eu fiz essa coxinha especialmente para você, para agradecer por tudo, por me dar uma família verdadeira, uma casa segura, uma escola de qualidade, um futuro com possibilidades, por me ensinar que eu importo, que eu mereço amor, que eu posso ser qualquer coisa que eu quiser ser com dedicação. Rodrigo pegou a coxinha, com as mãos tremendo visivelmente de emoção profunda. Olhou para aquela menina que havia se transformado em sua filha, para aquela mulher que havia se tornado parte essencial de sua vida, para todos aqueles funcionários que haviam abraçado aquela transformação cultural profunda. E pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo Mendes chorou abertamente, sem vergonha, sem tentar esconder ou controlar. Eram lágrimas de gratidão imensa, de alegria profunda, de realização verdadeira. Eram lágrimas de alguém que havia encontrado seu caminho de volta para a humanidade fundamental, de volta para o que realmente importava na vida. Ele mordeu a coxinha e o sabor era absolutamente perfeito. Não porque era tecnicamente impecável, mas porque era feita com amor puro, com gratidão profunda, com significado genuíno. Era a coxinha mais deliciosa que ele já havia provado, superando até mesmo aquela primeira que haviam compartilhado no estacionamento. Aquela noite, depois que todos foram embora para casa, Rodrigo, Júlia e Conceição ficaram sozinhos no refeitório vazio, olhando contemplativamente para o mural recém-inaugurado. Você sabe o que é interessante, Rodrigo disse pensativo. Eu passei a vida inteira achando que sucesso era ter mais, ganhar mais, conquistar mais materialmente. Mas agora percebo claramente que o verdadeiro sucesso é ter pessoas que você ama profundamente. É fazer diferença positiva na vida dos outros. É se sentir parte de algo maior do que você mesmo. Conceição sorriu sabiamente. É verdade absoluta. Durante muito tempo, eu me senti um fracasso completo por estar na rua, por não conseguir dar à minha neta tudo o que ela merecia. Mas agora entendo que eu sempre fiz o meu melhor com o que tinha, e que o amor que demos uma à outra, a força que construímos juntas, isso sempre foi nossa maior riqueza verdadeira. Júlia abraçou os dois com força. Eu não sei exatamente o que o futuro nos reserva, mas sei com certeza que, com vocês dois ao meu lado, posso enfrentar absolutamente qualquer coisa. Vocês me salvaram de uma vida sem esperança. E agora quero usar tudo o que aprendi para ajudar outras pessoas, assim como vocês me ajudaram. Meses depois, a empresa de Rodrigo havia se tornado referência nacional em gestão humanizada e responsabilidade social corporativa. Várias outras empresas começaram a adotar práticas similares, criando refeitórios com comida caseira de qualidade, implementando programas concretos de apoio a funcionários, incentivando ativamente a construção de comunidades dentro do ambiente corporativo. A história da coxinha compartilhada havia se espalhado, inspirando mudanças em muitos lugares. Júlia continuou se destacando impressionantemente na escola e começou a trabalhar como voluntária dedicada numa organização que ajudava crianças em situação de rua. Ela usava sua própria história pessoal para inspirar e mostrar concretamente que era possível superar dificuldades terríveis com apoio adequado e oportunidades justas. Conceição expandiu significativamente suas aulas de culinária e começou a treinar outras pessoas em situação de vulnerabilidade, dando a elas as habilidades necessárias para conseguirem emprego digno. Várias empresas parceiras contratavam os alunos dela, criando uma rede crescente de oportunidades. E Rodrigo? Ele finalmente encontrou o equilíbrio que buscava há tanto tempo. Continuou sendo um empresário bem-sucedido financeiramente,
Mas agora suas decisões eram guiadas não apenas por lucros, mas também por valores humanos fundamentais. Ele chegava em casa todos os dias e encontrava uma família amorosa esperando por ele. Jantava com Júlia e Conceição. Conversavam animadamente sobre o dia, faziam planos para o futuro próximo e distante. O processo de adoção foi finalmente concluído numa cerimônia emocionante no fórum. Quando o juiz assinou os papéis oficiais, tornando Júlia legalmente filha de Rodrigo, todos choraram de alegria. Júlia segurava orgulhosamente sua nova certidão de nascimento, onde agora constava o nome de Rodrigo como pai legal. Numa noite especial de sábado, alguns meses após a adoção oficial, eles estavam jantando tranquilamente quando Júlia fez uma pergunta profunda. Rodrigo, você se arrepende de alguma coisa que aconteceu desde aquele dia no estacionamento? Rodrigo pensou cuidadosamente por um momento, antes de responder. Eu me arrependo profundamente de ter demorado tanto tempo para perceber o que realmente importa na vida. Me arrependo de ter passado anos inteiros vivendo no piloto automático, sem realmente viver plenamente. Mas me arrependo de ter te encontrado, de ter feito o que fiz, nem por um único segundo. Você e sua avó são as melhores coisas que já me aconteceram em toda a minha vida. Júlia sorriu amplamente. Sabe, às vezes eu ainda penso naquele dia específico. Eu estava tão assustada quando escondi a coxinha embaixo do seu carro. Mas algo profundo dentro de mim dizia que você era uma boa pessoa, que eu podia confiar em você. E eu estava completamente certa. Eu também penso naquele dia constantemente, Conceição disse suavemente. Quando você chegou ao viaduto pela primeira vez, eu estava tão desconfiada. Pensei que fosse mais um rico querendo se sentir bem consigo, mesmo fazendo caridade superficial. Mas você provou categoricamente que eu estava errada. Você não queria apenas ajudar temporariamente. Você queria, genuinamente, fazer parte de nossas vidas permanentemente. E isso fez toda a diferença do mundo. Rodrigo olhou amorosamente para as duas mulheres extraordinárias que haviam transformado sua vida completamente. Vocês sabem o que eu aprendi profundamente? Que a maior riqueza verdadeira não está no que possuímos materialmente, mas no que escolhemos compartilhar generosamente. Aquela coxinha que você ofereceu, Júlia, valia infinitamente mais do que qualquer coisa que eu poderia comprar com dinheiro, porque era dada com o coração puro, sem esperar absolutamente nada em troca. E isso me ensinou finalmente a viver de verdade. Naquela noite silenciosa, depois que Júlia foi dormir no seu quarto aconchegante, Rodrigo ficou sozinho na sala, olhando pensativo para o desenho que ela havia feito meses atrás, ainda emoldurado com carinho na parede. 3 figuras simples de palito, de mãos dadas, com um sol brilhante no céu azul. Era tecnicamente simples, infantil, despretensioso, mas representava algo profundo e verdadeiro. Representava a família que haviam construído conscientemente, não através de sangue ou obrigação legal, mas através de escolha genuína, amor incondicional e generosidade pura. Rodrigo sorriu pacificamente, sentindo uma paz profunda que nunca havia experimentado antes em toda a sua vida. Ele havia passado tanto tempo procurando desesperadamente sucesso, acumulando obsessivamente conquistas, buscando incessantemente reconhecimento externo. Mas a verdadeira realização havia chegado quando ele parou de buscar egoisticamente e começou a compartilhar generosamente. Quando ele escolheu ver as pessoas como realmente eram, se importar genuinamente com elas, fazer diferença concreta em suas vidas. E tudo havia começado com um gesto simples, com uma coxinha dividida num estacionamento de shopping, com uma menina corajosa que escolheu oferecer o pouco que tinha em vez de guardar egoisticamente para si mesma. Às vezes, pensou Rodrigo profundamente, as maiores transformações começam com os menores gestos. Um sorriso genuíno, uma palavra gentil, uma mão estendida, uma coxinha compartilhada. Pequenas ações que criam ondas de impacto impossíveis de medir completamente. E enquanto a cidade gigante de São Paulo dormia inquieta lá fora, Rodrigo Mendes sentiu que finalmente estava vivendo a vida que sempre deveria ter vivido desde o início.
Uma vida com propósito real, com amor verdadeiro, com conexão genuína. Uma vida que valia genuinamente a pena ser vivida plenamente. No dia seguinte, domingo ensolarado, Rodrigo acordou com um sentimento diferente. Júlia e Conceição já estavam na cozinha preparando um café da manhã especial. O cheiro de pão caseiro quentinho e café fresco enchia o apartamento. "Bom dia, família", Rodrigo disse, usando pela primeira vez aquela palavra com total naturalidade e propriedade. Júlia correu e o abraçou. "Bom dia, pai." Aquela palavra simples, pai, ressoou em seu coração de uma forma que ele nunca imaginou possível. Não eram laços de sangue que os uniam, mas algo infinitamente mais forte, escolha consciente, amor genuíno, gratidão profunda. Eles tomaram café juntos, conversaram sobre planos para o dia, riram de pequenas coisas. Era uma cena absolutamente comum que milhões de famílias pelo mundo inteiro viviam todos os dias. Mas para Rodrigo, que havia passado anos acordando sozinho em seu apartamento vazio e frio, aquilo era extraordinário e mágico. Mais tarde, caminhando pelo parque com Júlia, enquanto Conceição descansava em casa, Rodrigo refletia sobre toda aquela jornada transformadora. Uma jornada que havia começado com desconfiança e curiosidade, passado por medo e dúvida e finalmente chegado a amor incondicional e família verdadeira. "Você está feliz, pai?" Júlia perguntou, olhando para ele com aqueles olhos grandes e expressivos. "Mais feliz do que jamais imaginei ser possível", ele respondeu honestamente. "Eu também", ela disse, pegando sua mão. "E sabe o que eu percebi? A coxinha que eu te ofereci naquele dia não era apenas comida. Era uma ponte. Uma ponte entre dois mundos diferentes, entre duas pessoas que precisavam uma da outra sem saber." Rodrigo parou e se ajoelhou para ficar na altura dela, olhando diretamente em seus olhos. "Você é muito sábia para alguém tão jovem, Júlia. E tem razão. Aquela coxinha foi uma ponte. E eu sou eternamente grato por você ter tido a coragem de construí-la." Eles continuaram caminhando, pai e filha, enquanto o sol brilhava forte no céu. E Rodrigo sabia com absoluta certeza que aquele era apenas o começo de uma jornada longa e linda que ainda tinham pela frente, juntos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos de coração que a história de Rodrigo, Júlia e Dona Conceição tenha tocado profundamente o seu coração e despertado em você reflexões sobre generosidade e humanidade. Se você se emocionou com essa jornada transformadora de amor e solidariedade, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual foi o momento que mais marcou você. Qual cena te fez sentir mais emoção? Todos os dias, trazemos histórias intensas e comoventes como essa, que revelam o poder imenso dos gestos simples e a capacidade extraordinária do ser humano de transformar vidas através da compaixão verdadeira e do amor incondicional. Lembre-se sempre, você também pode ser como Júlia ou Rodrigo, você também pode fazer a diferença profunda na vida de alguém que precisa. As melhores coisas da vida realmente começam com um gesto simples, com uma escolha de compartilhar em vez de guardar, de ver em vez de ignorar, de amar em vez de ser indiferente. Te esperamos ansiosos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer intensamente com suas emoções e te fazer refletir sobre o que realmente importa na vida.